Vamos mergulhar hoje um dos capítulos mais decisivos e fascinantes de toda a Bíblia. A gente vai explorar a fundo a estrutura de Mateus 28 para entender como essa narrativa é construída, sabe? Desde aquele momento no túmulo vazio até a missão final que literalmente mudou o curso da história. Então, para começar, imagine a cena. É de madrugada, o dia mal começou a clarear e o clima é de silêncio, de expectativa. Duas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, estão indo em direção ao sepulcro. É o comecinho de uma manhã que vai virar tudo de cabeça para baixo. A história toda se desenrola quase como uma peça de teatro, dividida em atos. E o primeiro ato, claro, é o da descoberta, um momento de puro choque e revelação. Aquele silêncio da madrugada é quebrado de uma forma espetacular. O texto descreve uma sequência de eventos que acontecem um atrás do outro, numa velocidade incrível. De repente, um terremoto. Logo em seguida, um anjo desce do céu. E na mesma hora, a pedra gigantesca que fechava o túmulo é removida. A tensão só aumenta. E agora, olha que contraste fascinante. Diante dessa cena, a gente tem duas reações completamente opostas. De um lado, os guardas, os humanos, eles ficam tão apavorados que o texto diz que eles ficaram como mortos, paralisados de medo. Do outro, a descrição do anjo, uma figura poderosa, brilhante como um relâmpago. A mesma visão causa terror em uns e revela poder em outro. E então, vem a frase que é o verdadeiro ponto de virada de toda a história. O anjo fala diretamente com as mulheres e dá a notícia que ninguém esperava. Essa simples declaração transforma a visita delas, que era de luto, na missão de levar a notícia mais incrível de todas. E a reação delas é muito humana. O texto não diz que elas saíram simplesmente felizes. A descrição é de temor e grande alegria. Pensa nessa mistura. É aquele espanto, aquele arrepio diante de algo tão grandioso, misturado com uma felicidade que não cabe no peito, é totalmente compreensível, né? Isso tudo nos joga direto para o segundo ato da nossa história, o encontro. Porque a mensagem que elas ouviram do anjo está prestes a ser confirmada de um jeito, digamos, muito mais pessoal. Olha só, enquanto elas estão correndo para contar a novidade, a história dá um salto. Deixa de ser um relato de segunda mão, a mensagem do anjo, e se torna uma experiência direta, em primeira mão. O próprio Jesus aparece para elas. Isso eleva a certeza e a emoção do momento a um outro nível. É aqui que a narrativa introduz o seu grande conflito. Com um túmulo vazio, o que aconteceu de fato? Duas versões totalmente diferentes vão surgir e essa disputa de narrativas é o que move o nosso terceiro ato. Repara bem na reação das autoridades. A primeira atitude não é investigar o que aconteceu. É uma operação de contenção de danos. O texto descreve tudo passo a passo. Os guardas contam o que viram, os chefes se reúnem, bolam um plano, pagam um belo suborno e entregam um roteiro pronto, uma história de fachada para os soldados contarem. Então, o ponto central é este. Um fato, o túmulo vazio, e duas histórias que não poderiam ser mais opostas. De um lado, a proclamação sobrenatural de que ele ressuscitou. Do outro, uma acusação bem pé no chão de que o corpo foi roubado. Uma história nascida da fé e outra comprada com dinheiro. A tensão está no ar. E o mais curioso é que o próprio narrador faz uma espécie de comentário, uma nota de rodapé. Ele diz que essa outra versão, a história do roubo, pegou, que ela se espalhou e continuou sendo contada por muito tempo. O texto admite o poder que essa contranarrativa teve. Muito bem. Depois de toda essa tensão, a gente chega ao quarto e último ato. Ele funciona como a grande conclusão da história, mas também como o ponto de partida que define a missão de todos os seguidores dali em diante. A cena muda completamente. Agora estamos na Galileia e o grupo que se reúne tem 11 discípulos. Esse número é simbólico, né? Mostra que o grupo principal, já sem Judas, é para esse núcleo que a instrução final vai ser dada. E aqui tem um dos detalhes mais honestos e impressionantes do texto. Mesmo ali cara a cara com Jesus ressuscitado, no momento de adoração, o autor faz questão de registrar, mas alguns duvidaram. A narrativa não tenta pintar um quadro perfeito, ela inclui a dúvida, a incerteza, como parte real daquela experiência. Essa instrução final que eles recebem ficou conhecida na história como a Grande Comissão. É basicamente o grande mandato que vai dar um propósito e uma direção para todo o movimento que estava nascendo. É o fim de uma história e o começo de uma missão global. E essa missão é bem prática, dividida em 3 ações. Primeiro, vão. Não é para ficar parado, é para ir ao mundo e fazer discípulos. Segundo, batizem, um ato simbólico de pertencimento. E terceiro, ensinem.
para garantir que a mensagem não se perca e continue sendo passada adiante. E o capítulo e o livro de Mateus inteiro fecha com essa promessa. A ideia é que essa missão gigantesca não seria uma jornada solitária. Ela vem acompanhada de uma garantia de presença constante até o fim dos tempos. É um encerramento muito poderoso. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? É muito curioso que uma história que admite abertamente o medo, a confusão e até a dúvida entre os próprios seguidores tenha se tornado a base de uma fé tão sólida para tanta gente. Talvez a grande força dessa narrativa esteja justamente na sua honestidade em abraçar a incerteza humana.